Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz e esse é o podcast Nutrição, Exercício e Saúde que conta com o apoio da Clínica Move. Hoje nós estamos aqui com a doutora Nathalie. Muito obrigada por ter vindo. Ela é fisiatra da Clínica Move e ela vai falar um pouquinho sobre cervicalgia, ou posso falar leigamente dor no pescoço, dor na cervical. Aí ela vai explicar tudo para nós. Muito obrigada por ter vindo, Nathalie. Imagina, obrigada pelo convite, Patrícia. Então, explica pra gente o que é a cervicalgia, por favor. Então, cervicalgia, na verdade, é um termo muito amplo, né, para dores em geral na cervical. Mas existem muitas etiologias, então, muitas coisas que podem dar essa dor na cervical. A dor do celular, né? Sim. Isso é uma das causas que é muito ligada à ergonomia, né? De hoje em dia. Que a gente usa muito celular, muito computador e muitas vezes na posição errada. Mas existem outras etiologias também, outras causas de cervicalgia. Então, por exemplo, hérnias de disco, estenose de canal, a parte degenerativa também, então com a idade isso também pode acontecer. Então dores musculares também podem dar uma cervicalgia. Até outras coisas, até dores no ombro que podem irradiar dores para a cervical. Então assim, tem um mundo aí dentro da cervicalgia em si, né? Entendi. E assim, uma pessoa com cervicalgia, ela fica com a qualidade de vida bastante prejudicada, né? Sim. E aí a minha pergunta é assim, o que uma pessoa deveria fazer ao notar dor no pescoço? Quem que ela deveria procurar? Que providências que ela deveria tomar? Ou só, assim, se tomar um anti-inflamatório lá em casa vai resolver? Como é que é isso, né? A pergunta de milhões isso, né? O que eu faço? Aí depende muito, né? Como existem muitas etiologias, muitas causas para dor cervical, o ideal seria ser avaliado por alguém especialista na área, né? Sim. Então, e aí a gente tem algumas coisas que a gente tem que ficar muito atento, que daí são red flags, que a gente fala, que são sinais de alarme, que aí podem ser coisas mais graves e a gente precisaria de uma atitude mais rápida, né? Sim. Mas, então, assim, o que a gente deveria ficar mais atento, né? Uma dor muito intensa que vem sem nenhum fator, assim, né? Sem ter feito um esforço, sem nunca ter tido uma dor cervical. Dores que vêm com febre, dores que vêm com uma dor de cabeça muito intensa. Dores no pescoço que também irradiam para a região lombar. Dores que irradiam para a região dos braços até mão. Então, aí você tem que ficar bem mais atento. O ideal que você procure ajuda o mais rápido possível para ser avaliado para questões mais graves, né? Então, às vezes, se for uma dor muito intensa mesmo, procurar um PS para ser avaliado. Mas se for aquela dorzinha assim, eu sempre tenho uma dor cervical, hoje tá pior, hoje nem tanto, uma dor mais arrastada, né? Aí tem vários... o clínico geral já pode ter uma ideia para ajudar. O fisiatra acho que é uma ótima opção para isso, porque a gente trabalha muito com dor em geral, dores mais crônicas, subagudas, como essa. Para avaliar mesmo, então tem que fazer o exame físico para ver tudo direitinho, se a gente precisa de exames complementares ou não. A maioria das cervicalgias não precisam, a não ser que tenha esses fatores de risco que eu falei antes, que tem que prestar atenção e aí tem que fazer uma investigação maior, né? Não é recomendado a utilização de anti-inflamatório por conta, assim, porque podem ter outras etiologias, outras causas, né? E aí podem mascarar coisas e aí, na verdade, dificultar o diagnóstico corretamente e o tratamento correto. Perde tempo, se for algo que demande maior urgência, a gente acaba perdendo um tempo precioso no tratamento porque daí correto, você toma né? anti-inflamatório, melhora um pouquinho, aí você fica lá, e aí dá um tempinho. Então, assim, o anti-inflamatório sozinho não é uma boa opção, né? Geralmente. E aí você tocou num ponto que para mim eu me identifiquei. Eu sou ciclista e por vezes e já tive cervicalgia, já tratei e convivo um pouquinho com alguns resquícios dela. E uma das coisas que me ocorre, apesar de eu ter feito o bike fit e tudo, eventualmente quando eu estou pedalando há mais tempo do que eu estou acostumada ou treinada na bicicleta de estrada, eu tenho
uma certa cervicalgia e algo que começa a irradiar, como a sensação, leigamente falando, é de um formigamento, né? Nas mãos, assim. E já precisei aí da ajuda dos médicos e dos fisioterapeutas para tratar com vários exercícios, inclusive. Aí eu queria que você me dissesse, uma vez que a pessoa tem diagnosticado uma cervicalgia, que tenha causas, vamos dizer, anatômicas, não infecciosas ou outras, que possibilidades de tratamento ela tem? O principal, né, nessas que não são inflamatórias, que não estão em relação com tumor ou com raiz nervosa especificamente, aí o melhor tratamento, a melhor linha é sempre com equipe multidisciplinar, então realmente trabalho com fisioterapeuta e às vezes a gente precisa de entrar com alguma medicação. Essas dores, como você está falando da bike, muitas vezes tem relação com síndrome miofacial, que a gente fala, que são contraturas que acontecem na musculatura quando a gente tem uma sobrecarga da musculatura, né? Na bike, você fica lá, você mesmo falou, depois que eu fico muito tempo, né? Então tem uma sobrecarga ali muscular maior do que a gente está acostumado. E aí você tem essas contraturas, né? Que a gente fala de síndrome miofacial. Isso dá bastante dor mesmo. E esses miofaciais, eles vêm de pontos gatilhos na musculatura, que são essas contraturas. Esses pontos gatilhos podem dar essa dor irradiada que você falou. Às vezes sinto um formigamento na mão. Isso pode acontecer, a gente tem mapas, né, desses pontos gatilhos, que muitas vezes aparece dor ou formigamento em um outro lugar que não é exatamente onde está o acometimento ali. Que interessante muscular, isso, né? Por isso que precisa do olhar do médico também, Isso, porque assim, aí a gente consegue muitas vezes, na maioria das vezes, diferenciar se vem, porque essas irradiações podem ser da raiz, que aí são mais graves, mas tem essas musculares também. E pelo padrão, muitas vezes, no exame físico, a gente consegue ver se é da parte muscular ou da parte nervosa, que aí exigiria outros caminhos de tratamento. Mas, basicamente... E aí, muitas vezes, no começo, são analgésicos simples, relaxantes musculares. E aí, a fisioterapia, que é muito importante. Principalmente, você falou que já fez bike fit, mas tem muita gente que não fez o bike fit. Então, a ergonomia durante o esporte é muito importante também. E o fortalecimento de todas as musculaturas, de toda a cadeia que você está usando. Porque a partir do momento que você usa a musculatura ali... e você não tiver condicionamento, não tiver um músculo fortalecido, você vai começar a fazer compensações. Musculaturas que não deveriam estar tão ativadas, começam a ativar porque a outra não está tão forte. Então, aí sim desencadeiam vários gatilhos ali, vários pontos gatilhos, a musculatura fica contraturada e você vai ficando com dor ali, né? Sim. E a gente também estava falando anteriormente sobre causas que podem ser mais sérias dessa cervicalgia. Eu queria, se possível, que você destrinchasse um pouco a questão de possíveis causas infecciosas ou mesmo a presença de tumores mesmo na região, né? O que você vê na sua prática clínica relacionado à cervicalgia? Hoje em dia, eu trabalho mais em fisiatria, mais ambulatorial mesmo. Acaba chegando mais coisas crônicas para mim, né? Essas coisas que eu falei que a gente tem que ficar muito atento, acaba chegando mais no pronto atendimento, né? Porque daí, por exemplo, causas de tumores. Então, podem causar compressão ali na medula, e aí podem dar muita dor, uma dor muito intensa, que vem acompanhado, pode vir de formigamentos, parestesias, anestesia, sensação de mudança na sensibilidade e perda de força também nos braços. Então, isso é uma coisa muito importante de você, se você tiver essas condições, realmente tem que procurar um médico quanto antes. E aí, tumores também, às vezes febre, a gente já chama atenção, porque coisas musculares não vão dar febre, né? Emagrecimentos não explicáveis junto. Então, isso tudo aponta um pouco mais para algo mais grave, né? Sim. Mas aí tem outras questões também sem ser tumorais. Por exemplo, compressões, problemas no disco, hérnias de disco. Aí geralmente não dão febre, mas aí também podem dar essas alterações de sensibilidade e podem dar alterações motoras, né? Perda de força. Então, perda de força é uma coisa muito importante de ser avaliada. E caso tenha isso, é bom procurar rapidamente o médico e tomar os cuidados, né? Isso. E
E uma outra questão importantíssima aqui para o tema é assim, o que a gente pode fazer? Como é que a ergonomia pode ajudar a prevenir dores na cervical? Aí Grosso a gente modo. tem diversos tipos de ergonomia. Uhum. Hoje em dia, a questão do uso do celular, né? Que a gente fica muito com a flexão. Com essa postura horrível. A nossa cabeça já é pesada. Quando a gente faz essa postura de flexão, a força necessária para a gente segurar, que é toda na cervical, aumenta muito. Então, isso a gente tem que ficar atento. No trabalho também, né? Hoje em dia, muita gente trabalha com o computador, sentado o tempo todo. Então, ajuste corretamente da altura da tela, da cadeira, da mesa. Então, assim, isso tudo, eu acho que foi falado num outro episódio sobre a gente ergonomia. tem mesmo um episódio sobre ergonomia que a Bárbara Osni falou, né? Espinhel falou. E também ainda tem a ergonomia do sono, que está muito associado com cervicalgias, torcicolos. Então, assim, também rever como você está dormindo, colchão, travesseiro adequado, posicionamento. Isso tudo, assim, por isso que a gente trabalha muito em conjunto com a fisioterapia, que nos ajuda muito nessa parte para fazer essas orientações quanto a essa ergonomia. Mas é muito importante, porque assim, a gente pode tratar, a gente faz medicações, às vezes a gente lança a mão de alguns procedimentos também, mas se a gente não tratar a causa base, vai voltar. Então, o que a gente não quer. Então, uma das coisas é o fortalecimento com a fisioterapia, mas também a melhora da ergonomia em todos esses campos, né? E você citou essa do sono. Eu já tive essa experiência ruim de ter problemas na cervical por conta de travesseiro mal escolhido. Isso. E ter problema sério mesmo, né? Porque a gente passa muito tempo dormindo, né? Dormindo, 1/3 da nossa vida, né? 1/3 da nossa lenta. vida. Então, assim, é muito tempo que a gente passa naquela posição. Então, assim, é uma ergonomia muito importante. As pessoas, às vezes, não dão tanta importância, assim, para o tipo de colchão, tipo de travesseiro. Tem que estudar um pouco as densidades, né? Você tem que saber a densidade do colchão que você está comprando, se é adequada para você, a densidade do travesseiro, a altura material. do ombro para o pescoço é uma coisa muito importante para o travesseiro, o material que o travesseiro é feito também. O ideal é que você conseguisse testar na loja, né? Não comprar pela internet, e testar na loja e ver de uma forma, e assim, que você fique confortável e que a sua coluna fique o mais ergonômica possível, né? Respeitando as curvaturas que a gente tem da coluna mesmo, as curvaturas normais da coluna, né? E aí, a cervical, um dos pontos, né, da ergonomia, que a gente vai ficando cada vez mais fletido aqui, que o normal é a gente ter uma lordose. Sim. Uma lordose, mas a gente vai ficando com essa flexão e a gente inverte, na verdade, essa curvatura. E isso sobrecarrega muito todas as musculaturas do pescoço e da parte de ombro. Tem uma questão importante aí do que você falou, que é o seguinte: a gente está tendo essa exposição massiva ao celular agora, depois de uma certa idade, né? Mas eu tenho um filho adolescente, né? E você vê crianças e adolescentes que estão expostos a celulares e tablets muito mais precocemente do que a nossa geração foi. E eu pergunto, não existe possibilidade dessas gerações mais novas terem muito mais problemas de cervicalgia no futuro? Já estamos vendo isso, né? Mesmo? Cada vez mais jovens tendo problemas na cervical, na lombar, dores de cabeça que podem estar associadas com as musculaturas da cervical. Então, a gente já está nesse ponto. Quer dizer, já está nesse ponto. Já está nesse ponto. E faz sentido, por exemplo, a gente tentar ver o celular mais na altura do olho? Com certeza. Isso seria um aconselhamento, assim, por exemplo, para os seus pacientes? Seria o ideal, mas a gente também tem que tomar cuidado com a ergonomia do ombro, do Que cotovelo. a gente vai falar daqui a pouco. Então, assim, o ideal realmente seria que a tela estivesse na altura dos olhos mesmo. Para a gente conseguir fazer isso, às vezes é muito difícil. Mas esse posicionamento fletido, olhando para baixo, é muito ruim. Mas se você pelo menos conseguisse apoiar aqui o cotovelo em você mesmo, em algum momento, aqui já melhorou a curvatura do pescoço, né? Não está exatamente ótimo, mas muito tá melhor do que isso daqui. O posicionamento. E é instintivo, a gente não percebe. Quer dizer, eu estou andando na rua, de repente o telefone vibra, né? Chegou uma mensagem no WhatsApp que é de paciente, às vezes tem que responder rápido e quando eu vejo, já estou assim. Muito difícil.
É um trabalho de conscientização muito grande. Muito grande. É difícil, gente, porque a gente acostumou, né? Sim. Então, para tirar isso, realmente exige bastante trabalho aí com a fisioterapia e consciência corporal. Sim. Outra coisa que é muito comum, que eu estava falando de gente que trabalha com computador. E aí, às vezes, tem 3 telas, né? Hoje em dia. E aí, você fica com sempre... para um dos lados, preferencialmente. E isso causa também muita dor cervical. Pego bastante paciente nesse sentido, assim. Sim, né? É verdade. Isso não é incomum, não. Não 3 telas. E laptop também não é interessante, porque o laptop baixo, né? O desktop, geralmente, ele tem a tela separada e aí a gente consegue melhorar a ergonomia, tanto na parte dos membros superiores e a tela, mas o laptop, como é junto, geralmente a tela está abaixo do que a gente deveria. Então, também... eu já também, por causa de cervicalgias sucessivas, eu já aderi aos suportes de laptop e suporte, teclado separado, exatamente. Tem o set, assim, né? O mouse Ótimo. aqui, o teclado aqui, ele num suporte, você já nem usa mais o teclado E aí as coisas melhoraram, mas eu digo, literalmente eu aprendi através da dor, não foi através do amor, não foi através dos conselhinhos né, e das recomendações dos meus colegas, mas agora aprendi. Né? Ótimo. Então, a gente está chegando no final desse episódio, aí eu gostaria de saber se você tem uma take-home message assim, para deixar para o público, conselhos, né, de quem tem as primeiras dores no pescoço, o que deve fazer. Então, aí essas primeiras dores, se for muito intensa, se vier acompanhado de outras coisas como perda de força, alteração de sensibilidade, febre, essas coisas, procurar imediatamente uma ajuda, né, um pronto-socorro. Mas se for uma coisa mais leve, aí procurar um atendimento clínico geral, fisiatra, ortopedista até, para fazer uma avaliação física completa, para a gente saber exatamente o que está causando isso e provavelmente vai entrar aí uma equipe multi para esse tratamento, fisioterapia e outras terapias em conjunto, né? E aí, se necessário, alguma medicação. Mas ficar atento, assim, o que mais nos preocupa são esses que são mais graves, que necessitariam de uma investigação maior. Mas as outras, não que a gente não fique preocupado, ficamos também, porque isso afeta muito a qualidade de vida, né? Sim. Mas também procurar um profissional assim que puder para a gente começar o tratamento corretamente e realmente, e mesmo assim, antes de ter a dor cervical, tentar ver essa parte da ergonomia, ter um profissional que te oriente. Se você trabalha muito tempo com o celular, em telas, seria o ideal que você fizesse uma avaliação. Tem muitos fisioterapeutas que são que são especializados nessa parte e podem ajustar toda a sua ergonomia durante o trabalho aí, que é também uma boa parte do tempo que a gente passa, para você não ter a cervicalgia, para não chegar. Até, né? A prevenção é sempre lá, melhor né? do que o tratamento. Com certeza, né? Isso é muito importante, né? Então, doutora Nathalie, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui, agradecer também a Clínica Move que nos apoia e a atenção dos nossos ouvintes e espectadores nas diferentes plataformas. Muito obrigada e até o próximo episódio.